fala em campo elétrico, tem que lembrar o que eu falei para ti lá, né? Que o campo elétrico, ele é uma área onde você vai ter atuação de forças elétricas, né? Você tem uma carga geradora, a carga geradora, né, é a carga maior, é aquela que gera o campo elétrico, e você tem uma carga de prova, uma carga de teste, que é aquela cargazinha menor que se mete ao campo. E através de uma força, seja ela de atração ou de repulsão, vai haver uma interação, né? Lembrando que o campo elétrico, ele é uma grandeza o quê? Vetorial. O que é uma grandeza vetorial? Ela apresenta o quê? Me ajudem aí. Intensidade, direção e sentido, que a gente vai discutir melhor lá na frente. Lembrando que você tem uma carga geradora, que é representada, né, pelo Qzão, que também é conhecida como carga-mãe ou carga-fonte, e você tem a carga de teste, que é o Qzinho, conhecida também como carga de prova, né? Essa carga que vai submeter aí ao campo elétrico, né? Paulo, e a intensidade? Como é que eu vou calcular essa intensidade? Eu te vi em sala de aula, eu quero ver quem está estudando, eu quero ver quem está ligado aí, né? Lembra? Né? O tempo ele não para, ele está passando. Está estudando? Vou ver agora se está estudando. Vamos ver. Reparem só, a intensidade desse campo é dada através da relação entre força e carga, né? Qual é a unidade da força? Newton. Qual a unidade da carga? Coulomb. Então, tu vai ter essa unidade aí para o campo elétrico, que é o Newton por Coulomb. Se a gente pegar essa carga que está lá embaixo dividindo, ela passa para o outro lado como? Não ouvi, como é que ela vai passar? Multiplicando, perfeito. Ao passar multiplicando, você tem aquela famosa equação, né, da força eletrostática. Né? Lembram da equação do filho mal criado? O filho mal criado fala como? A mãe pergunta, filho? Ele responde o quê? Que era. Filho que é, força é igual a carga vezes o campo, perfeito? Não esquece, é assim que a gente calcula a intensidade. Aí você pode me perguntar assim, Paulo, mas e o campo de uma carga pontiforme, né? E uma carga pontiforme? Preste bem atenção que lá, quando a gente falou da lei de Coulomb, eu te mostrei justamente essa equação que tem aqui, ó, para a força eletrostática, né? K, que é um Qzinho, por D quadrado. E agora você acabou de ver uma nova força que é F igual ao carga de teste vezes o campo, né? O campo elétrico. Se nós juntarmos essas equações, você tem essa configuração. Me diga aí, você é esperto, inteligente, quem está se repetindo? Quem está se repetindo? Quem está se repetindo, ó, é o Qzinho, né? Então, você pode cortar Qzinho com... Aí você vai ter uma relação que a carga, né? Desculpa, que o campo elétrico, ele é igual a um produto entre a constante e o módulo da carga geradora, tudo isso relacionado com o quadrado da distância. Tá? Então, toma muito cuidado com essas equações. Foram equações que nós discutimos exaustivamente em sala de aula, demos para ti muitos exemplos, e assim você calcula a intensidade de um campo elétrico, né? Uma outra forma. Observem que há uma interação, né? Há uma interação entre carga positiva e negativa. Essas linhas que você está vendo aí, elas são as linhas que a gente chama de linhas de força. Eu quero que vocês lembrem de sala de aula que as linhas de força, elas saem da onde? Da carga o quê? Positiva. E elas chegam aonde? Na carga negativa. E Paulo, está saindo. Então, se está saindo, positivo. Paulo, está chegando. Se está chegando, é o quê, galerinha? Negativo. Perfeito. Cuidado com a configuração. Vocês percebam aí, ó, nessa animação aí embaixo do vídeo de vocês, né, que você tem aí linhas. Essas linhas de força, elas não são uniformes, né? Ou seja, elas não têm a mesma distância. Então, se elas não têm a mesma distância, significa dizer que esse campo está variando, né, conforme a densidade dessas linhas, como nós discutimos anteriormente. Perfeito? Muito cuidado aí com essa interação entre cargas positivas. Eu perceba, na realidade, que não há interação. Você vai ter força de repulsão aí, né? Essas linhas de força, elas não vão interagir, ok, gente? Campo elétrico uniforme. Paulo, o que é um campo elétrico uniforme? Perceba que no campo elétrico uniforme, as linhas de força, elas mantêm a mesma distância. Elas são equidistantes, são paralelas entre si. Isso faz com que, né, em cada ponto dentro desse campo, o campo sempre tenha a mesma intensidade, é o mesmo valor. Cuidado com esses dois itenzinhos que está aparecendo para ti, ó. O campo elétrico desvia a trajetória de uma carga elétrica ou partícula eletrizada. O que ele quer dizer com isso? Que se você jogar uma carga elétrica dentro desse campo aí, ó, ela pode ir para a direita ou para a esquerda. Reparem que o campo ele sai da tua esquerda em direção, no sentido para a direita, esquerda, direita. Se ele está saindo da esquerda, significa que ali você tem o quê? Cargas positivas. Se ele está indo para a direita, significa que do outro lado tem o quê? Cargas negativas. Sempre sai da positiva, chega aonde? Negativa.
Você jogou ali um corpo eletrizado, pronto, você jogou uma carga ali, uma partícula eletrizada ali dentro. Cara, seguramente ela vai se movimentar, seguramente ela vai se desviar. Cuidado, né? O campo elétrico consegue acelerar uma carga elétrica ou partícula eletrizada. E aí você vai lembrar da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, o que que diz? Que a força resultante é um produto entre quem, galera? Massa e aceleração. Repara que se você joga uma partícula eletrizada bem ali, ó, você vai alterar a velocidade. Alterando a velocidade, opa, tem quem aí? Aceleração. Se você tem aceleração, você tem uma resultante. Então, é uma aplicação da segunda lei de Newton. Muito cuidado, que aí, quem é que faz o papel da força resultante? É ela mesma, a força eletrostática. Quem é a força eletrostática? A equação do filho mal criado, que é. Então, a gente vai ter ali, ó, campo vezes o módulo da carga teste igual a massa vezes a aceleração. Se você quiser arrumar aí esse cara para achar a aceleração, você vai passar a massa dividindo para o outro lado e você consegue calcular, assim, a sua aceleração dentro de um campo elétrico uniforme. Perfeito? E, Paulo, e as aplicações? Quais são as aplicações? Bem, tem várias aplicações, né? A impressora a jato de tinta trabalha justamente utilizando campo elétrico, né? Ou seja, você tem ali partículas eletrizadas que, dependendo do desvio, vão dando forma, vão dando aí forma, origem a essa imagem. Né? Os tubos de imagem de uma TV, óbvio que você não utiliza mais esse tubo de imagem. Né? Você na sua casinha, seguramente você tem aí agora as TVs de LED, essas TVs de 75, mas pasmem, antigamente era assim que eram feitas as nossas televisões, aquelas televisões compridas, longas, e esses tubos de imagem, olha só, eles desviavam as cargas que passavam por eles, e assim era formada a imagem, ok? Olha só, mais ou menos, tu tá vendo por dentro uma animação de como seria esse tubo de imagem, né? Então, você tem ali o eixo X, o eixo Y, bem ali tinha um campo, né, horizontal, outro vertical, enfim. Tá? O tubo de imagens é um belo de um exemplo. O que é isso aí, Paulo? Eletrocardiograma, né? Você tem aí um eletrocardiograma, aqueles pulsos elétricos. Lembra que no teu coração tu tens o nódulo sinoatrial, né? Corrente elétrica passando, então tens campo elétrico. Tá? Tenha muito cuidado. E o tubarão? O que tem a ver o tubarão aí? Também o tubarão detecta esse campo através das ampolas que ele tem, que nós chamamos de ampolas de Lorenzini, né? Reparem, é por isso que esse cara ele não enxerga nada, mas ele vai onde tu estiver. Bem, galerinha, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e fiquem calmos, não chorem, não se desesperem. Teremos um próximo encontro, mas até lá espero que vocês tenham curtido o canal, deem um like e se inscrevam. Um abraço e até breve.